Bem, continuando a aula sobre cálculos químicos, a gente hoje vai ter a introdução do conceito de número de Avogadro. Nas últimas aulas a gente tem falado sobre a massa molar. A massa molar é a massa contida em 1 mol de uma substância. A gente definiu o mol como sendo uma unidade de quantidade de matéria. E esse mol ele vai estar relacionado a quantidade de matéria, mas também a quantidade de moléculas, de átomos, de entidades, através da constante de Avogadro. A constante de Avogadro é o número que representa a quantidade de entidades em um determinado número de mol. Eu posso ter a relação do número de mol com a massa em gramas através da relação do número de mol. Para você calcular o número de mol, basta você encontrar a massa molar e verificar qual é a relação da massa em gramas através dessa massa molar. Então, o número de Avogadro foi introduzido por Avogadro, que era um cientista, italiano, onde ele encontrou, através dos cálculos do estudo dos gases, encontrou um valor, e esse valor representa a quantidade de entidades em um determinado sistema. Esse número, chamado de número de Avogadro, ou constante de Avogadro, representa o número de partículas, que pode ser átomos, moléculas ou entidades, em uma quantidade específica de mol. No caso aqui, eu vou ter 1 mol igual a esse valor aqui, 6,02 vezes 10 a 23 entidades. Então, esse 1 mol contém justamente o número de Avogadro, ou a constante de Avogadro, de entidades elementares. Esse valor aqui foi obtido através da massa atômica do carbono, onde você encontrou a relação do mol e o número de Avogadro. Todas as unidades de massa atômica foram em relação ao átomo de carbono. Então, para exemplificar como é feito esse cálculo, a relação de número de Avogadro, constante de Avogadro, e massa molar e mol, a gente tem um exemplo do C2H2. A massa molar a gente já sabe calcular. A gente pega a quantidade, 2 átomos de carbono e 2 átomos de hidrogênio. E multiplica pela massa atômica de cada um. 2 vezes 2 vai dar 24, 2 vezes 1 vai dar 2. A soma é a massa molar dessa substância. A partir desse cálculo de massa molar, você pode achar o número de mol. O número de mol é uma relação de massa. Essa massa é dada em grama. E a massa molar, que a gente viu que é uma unidade em grama por mol. Através dessa divisão aqui, eu consigo encontrar o número de mol em uma certa substância. Então, em 260 gramas de C2H6, eu tenho um número de mol igual a 260 dividido pela massa molar do C2H6. 260 dividido por 26 vai dar 10 mol ou 10 mols. Você pode botar o valor aqui no plural. E essa quantidade de mol, você vai encontrar a quantidade de moléculas nessa quantidade de massa de C2H5, C2H2. Se eu quero achar o número de moléculas, eu faço a relação de 1 mol tem 6,02 vezes 10 a 23 moléculas de C2H2. Se eu quero saber a quantidade de moléculas em 260 gramas ou 10 mols, eu vou ter a relação de meio pelos extremos, regra de 3, e encontrar o valor total de moléculas em 260 gramas ou 10 mols de 6,02 vezes 10 a 24 moléculas. Então, essa grandeza chamada de constante de Avogadro é uma grandeza que vai representar ou abreviar a quantidade de entidades, que normalmente é moléculas, em uma certa quantidade de mol ou também uma certa quantidade de massa em gramas. Eu posso estar usando a relação de mol, como também eu posso usar a relação de massa. Na próxima aula a gente vê um exercício sobre esse tema para praticar mais essa parte aí dos cálculos estequiométricos, que faz fazer relação entre o número de Avogadro, o número de mol e também a massa das
entidades aí, tá? Até a próxima.